Olha, quem já precisou resolver alguma coisa com um órgão do governo federal sabe bem. O caminho pode parecer bem complexo, né? Cheio de regras, de etapas, mas e se existisse um manual de instruções oficial? Um guia que define exatamente como essa interação toda deve funcionar? Pois é, ele existe. Então vamos mergulhar nisso e entender como as regras desse jogo funcionam e como elas impactam qualquer um que lida com a administração pública federal. O nosso ponto de partida é esse aqui. A Lei 9.784, de 1999. Dá para pensar nela como guia oficial mesmo, que estabelece as normas para o processo administrativo federal. E o objetivo dela é duplo, viu? De um lado, proteger os direitos de quem está interagindo com a máquina pública, e do outro, garantir que a própria administração consiga atingir seus objetivos, mas de um jeito justo e eficiente. Mas, afinal, o que é um processo administrativo? Bom, de forma bem simples, é qualquer procedimento formal que rola quando alguém precisa de algo de um órgão federal. Pode ser qualquer coisa, desde um pedido de licença até a defesa em uma autuação. É basicamente uma sequência de passos, tudo documentado, para que se chegue a uma decisão final. Para entender tudo isso, a gente vai seguir um roteiro bem claro. Primeiro, o propósito desse manual de regras oficial. Depois, os princípios que garantem a justiça, o equilíbrio entre direitos e deveres, o passo a passo do processo, como dá para contestar uma decisão e, lá no final, por que tudo isso é tão importante. Nossa primeira parada, então, é o objetivo central dessa lei, que está logo no artigo 1º. A ideia aqui é criar um equilíbrio, é proteger os direitos de quem está pedindo alguma coisa ou se defendendo e, ao mesmo tempo, buscar o melhor cumprimento dos fins da administração. Ou seja, não é só sobre burocracia, é sobre garantir que o processo seja justo. E olha, a abrangência dessa lei é gigante. Ela não vale só para os ministérios e autarquias do Executivo, não. As regras valem também para o Congresso Nacional, para os tribunais, isso quando eles não estão, claro, fazendo leis ou julgando, mas sim administrando seus próprios assuntos, tipo um concurso público ou uma licitação. Agora a gente chega no coração da lei, os princípios. O artigo 2º define um conjunto de valores que a administração pública é obrigada a seguir. Eles são a base, sabe? O alicerce que sustenta toda a ideia de um processo justo e equilibrado. E aqui estão esses pilares. Legalidade quer dizer que o governo só pode fazer o que a lei permite. Ponto. Moralidade e boa-fé exigem uma conduta ética. Proporcionalidade e razoabilidade evitam exageros. E talvez o mais importante para qualquer pessoa, o direito de ser ouvido e de apresentar sua defesa, o famoso contraditório e ampla defesa. A administração não pode simplesmente decidir algo sem ouvir o outro lado. Essa relação com o Estado, ela não é uma via de mão única, não. A lei deixa bem claro esse equilíbrio de responsabilidades. Existem direitos garantidos para quem participa de um processo, mas também existem deveres que precisam ser cumpridos. E o interessante aqui é justamente essa balança. De um lado, no artigo 3º, estão os direitos. Ser tratado com respeito, ter acesso ao andamento do processo, poder apresentar documentos e argumentos, e um detalhe, a presença de advogado é opcional na maioria dos casos. Do outro lado, o artigo 4º cobra os deveres, expor os fatos com verdade, agir com lealdade e boa-fé, não usar o processo de má-fé, prestar as informações que forem pedidas. Certo. Com as regras e os papéis de cada um definidos, como é que essa jornada de um processo administrativo acontece na prática? Vamos seguir o passo a passo que a lei determina. Tudo se resume a 3 grandes fases. A iniciação, que é o pontapé inicial, a instrução, que é onde o caso é investigado, as provas são reunidas, e, por fim, a decisão, que é o momento em que a autoridade responsável dá o seu veredito. A bola pode começar a rolar de 2 maneiras, como diz o artigo 5º. Ou porque uma pessoa interessada faz um pedido por escrito, ou porque a própria administração resolve começar o processo por conta própria. Isso é o que a gente chama de início de ofício. A fase de instrução é onde a ação realmente acontece. E essa citação mostra bem o poder que o interessado tem. O artigo 38 deixa claro que não se trata de uma parte passiva. É possível juntar documentos, pedir perícias, apresentar argumentos, é a chance de construir o seu caso de fato. E depois que a fase de instrução acaba, o relógio começa a correr. O artigo 49 diz que a administração tem um prazo de até 30 dias para tomar uma decisão. Esse prazo até pode ser prorrogado por mais 30 dias, mas só se tiver uma justificativa muito clara para isso. Para casos mais cabeludos, a lei se modernizou. O artigo 49A criou uma ferramenta bem interessante chamada decisão coordenada.
É uma solução para aquele impasse burocrático, sabe? Aquele que acontece quando vários órgãos precisam decidir sobre a mesma coisa e ninguém concorda com ninguém. Aí o processo fica parado. Então, o ponto aqui é que essa reunião especial não é para qualquer caso. Ela acontece quando o assunto é importante, envolve pelo menos 3 órgãos ou setores diferentes e, o principal, existe um desacordo ali que está travando uma decisão que precisa ser rápida. Mas, claro, existem exceções importantes. A decisão coordenada não pode ser usada em processos de licitação, nem em processos que aplicam punições ou sanções. E também não vale quando estão envolvidas autoridades de poderes diferentes, como um órgão do Executivo e um do Judiciário, por exemplo. Bom, vamos para a próxima etapa dessa jornada. O que acontece se a decisão final não for a que se esperava? A lei prevê um caminho claro para contestar esse resultado. É como um desvio na rota, o recurso administrativo. E aqui o tempo é crucial. Depois de receber a notificação oficial da decisão, o artigo 59 estabelece um prazo bem claro: 10 dias para apresentar um recurso administrativo. Perder esse prazo pode significar o fim da discussão ali, na esfera administrativa. O mecanismo é bem interessante. O recurso vai primeiro para a mesma autoridade que deu a decisão. Isso dá a ela, segundo o artigo 56, a chance de pensar de novo, de reconsiderar em 5 dias. Se ela mantiver a decisão, aí sim o processo sobe para uma instância superior, que vai reavaliar o caso todo. E com isso a gente chega ao nosso destino final, a importância disso tudo. Afinal, por que ter uma lei tão detalhada para regular essa relação entre a administração e as pessoas é algo tão fundamental? No fim das contas, essa lei é uma baita ferramenta. Ela garante transparência porque os atos precisam ser públicos. Garante responsabilização porque as decisões têm que ser justificadas. E, acima de tudo, ela assegura o direito de defesa e um caminho claro para contestar o que se considera injusto. É uma proteção essencial contra o poder arbitrário. E isso nos deixa com uma reflexão. A lei cria a estrutura, um manual de regras bem detalhado. Mas, na prática, esse conjunto de normas consegue de fato criar um campo de jogo equilibrado entre a força do Estado e o indivíduo? A resposta talvez esteja na forma como esses princípios são aplicados no dia a dia. Obrigado por acompanhar.